Olá, amados, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro Integrar. E o tema da nossa live hoje é Remédios não curam as dores da alma. Então, se você se interessa por esse assunto, fica aqui comigo, tá? No nosso Encontro Integrar, a gente fala sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento consciencial, bem-estar, saúde integral, espiritualidade sem contexto religioso, tá bom? Então, esse tema é um tema super especial, esse assunto que tá aí, né? Hoje a gente sabe o quanto as pessoas hoje são escravas dos medicamentos. Então, se você é aquela pessoa que é escrava dos medicamentos, que quer alcançar a sua autocura natural, vem pra cá, porque essa live hoje é pra você, tá bom? Então, talvez você já faz o uso de medicamentos por muito tempo, seja medicamentos para relaxar, medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade, depressão, dor crônica ou qualquer outra questão que você possa estar vivenciando aí. Então, me fala aqui embaixo se você está passando por essa experiência, né, de estar vivenciando a necessidade dos medicamentos no seu dia a dia. Me conta aqui. Boa noite, a Ana, a Patrícia, seja bem-vinda. A Cláudia, boa noite. E a Ana fala que ela toma remédios, né, geralmente para dormir. E muita gente, né, tá passando também por essa questão de utilizar os remédios. Dificuldade de dormir, insônia, a gente vê muito. A Gabriele falou aqui que ela também usa os medicamentos para a ansiedade. E é isso. Então, a gente sabe hoje o quanto as pessoas têm consumido medicamentos. Então, no momento em que aquela pessoa, boa noite, Cida, seja bem-vinda. No momento que aquela pessoa passa por uma dor, né, por um desequilíbrio, ela vai buscar alívio dessa dor. E vai encontrar, através de uma ajuda de um médico, de um especialista, vai encontrar ajuda através dos medicamentos. E muitas pessoas também vão atrás dos medicamentos por conta própria. E a gente vê muito isso. Então, de acordo com que essa pessoa buscou a ajuda do medicamento, ela precisou daquele medicamento no momento em que ela estava ali com as sensações no corpo, com a dor, com o estado de urgência. E sim, os medicamentos nesse momento, eles são fundamentais, porque está ali no físico, você está sentindo na pele e você precisa da ajuda dos medicamentos para aliviar esses sintomas. Mas o que a gente percebe, né? Eu atendo muitas clientes que são escravas do medicamento, que utilizam o medicamento para várias questões de insônia, ansiedade, depressão, dores crônicas. E o que percebem é que com o tempo, né, esses medicamentos eles começam a não fazer mais efeito, como se ele, ou então o efeito ele vem muito rápido e depois voltam novamente os sintomas. E aí, o que você não sabe é que a maioria das pessoas, né, que vão em busca dos medicamentos, acreditando que o medicamento vai curar, o medicamento ele não foi feito para curar, né? Remédio, o próprio nome já fala. O remédio ele vem para remediar, para aliviar os sintomas. E aí, com o tempo, esses remédios eles vão enfraquecendo, o seu corpo vai acostumando e eles vão se tornando fracos
E aí as pessoas tendem a buscar, né, os profissionais para aumentar as doses, porque aquele remédio que eu tomava para dormir, já não estou conseguindo dormir com ele. Aquele remédio que eu utilizava para controlar a minha ansiedade já está fraco, então já vai em busca de um remédio mais forte. Então a tendência a cada dia é aumentar as doses do medicamento, mas o que acontece é que cada dia as pessoas percebem que eles não estão tendo, né, tantos resultados. E o que acontece é que cada dia, com o aumento dos medicamentos, cada dia mais forte, você vai se tornando inconsciente da causa raiz desse desequilíbrio. Porque para você alcançar a sua autocura, é necessário que você encontre a causa raiz desse desequilíbrio. Porque os medicamentos, eles são importantes. Claro, nunca a gente pode descartar um medicamento, né? Enquanto você está precisando dele no seu processo químico, para o seu corpo, no seu processo fisiológico, você precisa do medicamento. Mas é importante para você alcançar a sua cura interna, a sua autocura, que você encontre a causa raiz desse desequilíbrio que você está passando. Porque como eu falo, né, sempre para as minhas clientes, que você não nasceu ansiosa, você não é ansiosa, você está ansiosa. Então a ansiedade foi algo que foi sendo desenvolvida. Você não acordou da noite para o dia com crise de ansiedade, não é verdade? Você foi desenvolvendo esse quadro de ansiedade. A mesma coisa a insônia, a depressão, todos os processos de adoecimento, eles vão sendo desenvolvidos. E por isso, para alcançar uma cura, é necessário também um processo. Primeiro, a gente está tratando o que está mais urgente no momento, que é a parte fisiológica, que é o corpo, as sensações, mas é necessário percorrer o caminho contrário, o caminho do adoecimento. Se você quer alcançar a sua autocura, você vai ter que percorrer o caminho inverso, que é o caminho da cura, o caminho da autocura. E o nosso corpo, ele tem, né, esse poder de autocura. E muitas vezes os medicamentos, eles acabam inibindo esse processo que é natural do nosso corpo de se autocurar. Então, é necessário olhar para a causa raiz dos seus desequilíbrios, se você quiser alcançar realmente a sua cura. Não somente o alívio de uma dor, mas para você realmente se livrar daquela questão e ter uma qualidade de vida. E quando a gente fala de raiz, né, das dores, dos sofrimentos humanos, a gente vem falar sobre algo muito profundo, muito além do nosso corpo físico. Para a gente sanar uma dor, para a gente alcançar a nossa autocura, a gente vai precisar olhar profundamente para dentro de nós, para a nossa alma. Porque por isso que muitas dores, muitos desequilíbrios, muitos problemas de saúde, eles não são sanados. Porque aquela pessoa não tratou a parte mais sutil. A parte mais sutil do seu ser é a sua alma. E eu quero entrar nesse assunto para te explicar como tudo funciona, para que você entenda esse processo, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender que nós não somos somente esse corpo físico. Nós estamos aqui, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Temporariamente, porque a gente sabe que a gente está aqui por um tempo. Mas, antes de tudo isso, existe uma consciência, que é a nossa alma. A nossa alma é uma energia que move a nossa matéria. É a nossa centelha divina, é uma parte
do Criador de tudo, é uma parte dessa energia cósmica universal que dá vida a tudo que existe, na Terra, fora da Terra, é essa energia. E essa energia que move o nosso corpo é uma centelha dessa energia maior, que nós chamamos de alma. E a sua alma, ela está aqui por um propósito. Nós não viemos aqui para a Terra viver essa experiência na vida por um acaso. Nós viemos aqui por um propósito. E o propósito da nossa alma é a evolução. Todos nós viemos aqui com o propósito de evoluir. Nós estamos aqui para aprender, para nos curar. A gente está aqui também para ser feliz, apesar de todas essas questões que todos nós passamos na nossa vida. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem dificuldades, então a gente está aqui para aprender a ser feliz, apesar disso tudo que a gente possa estar passando. E também para compartilhar, para servir, para ajudar nesse planeta os outros seres humanos também a evoluir com o nosso servir. Então, essa é a nossa missão de alma. Só que a nossa alma, ela tem missões muito mais profundas. A primeira missão da nossa alma é com a gente mesmo. Ela está aqui para atender os nossos anseios, para evoluir como pessoa, para evoluir como consciência. Essa é a nossa primeira missão. Depois nós temos as missões com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos, com o nosso servir, que é o nosso trabalho, e também com o planeta Terra, com a nossa contribuição. E eu não vou me aprofundar nesse assunto nessa live, porque é um assunto muito extenso. E hoje eu só vou falar, dessa missão da alma. Então nós estamos aqui por um propósito de vida, por um propósito de evolução, e a gente sabe, a nossa centelha divina, aquilo que há de mais sagrado dentro de nós, ela projetou a nossa vida, as nossas experiências e sabe o que nós precisamos para a nossa evolução. Só que o que acontece é que quando nós estamos aqui na matéria e a gente cria uma nossa personalidade, o nosso ego começa a vivenciar várias questões e aí começa a lidar com o emocional, com o mental, com o espiritual e aí vem os desafios. E muitas vezes a gente começa a apenas olhar para fora da gente, a gente esquece dos nossos anseios de alma, a gente esquece de nós mesmos. Muitas vezes a gente começa a olhar para os familiares, para o relacionamento, para o nosso trabalho, para o mundo externo e acaba esquecendo da nossa primeira missão, da nossa principal missão, que é com a gente mesmo. E no momento que a gente esquece dessa missão com a gente se esquece, a gente se abandona, a gente começa a abandonar muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, a olhar para as nossas partes, aquilo que é mais importante para a gente. A nossa alma manda um recado para a gente. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, um recado de que algo está errado com a gente, que a gente não está indo de acordo com os nossos anseios. E com isso, ela vem nos dando um alerta. Então, os sintomas, um desconforto, uma dor, é um alerta para a gente. É um recado da nossa alma de que algo está errado, que a gente não está indo no caminho errado. Ou que a gente não está no caminho certo. A gente está indo num caminho que está contra os anseios da nossa alma. E aí, esses recados, muitas vezes a gente ignora. Vem um recadinho como uma dor de cabeça, e a gente vai lá, toma um medicamento, e esquece de se perguntar o porquê que a gente está com aquela dor de cabeça.
qual é, né, o problema realmente que está acontecendo. A gente esquece de dar a importância devida às coisas que acontecem com a gente. Às vezes um desconforto, a gente sente um desconforto em alguma situação, em um comportamento que a gente tem, e a gente acaba não se questionando e deixando as coisas passarem. E aí a nossa alma tá ali, ó, dizendo pra gente que esse não é o caminho, que o caminho que você quer, que a sua centelha divina, que a sua sabedoria interna, você esquece de seguir a sua sabedoria interna. E é por isso que muitas vezes, quando a gente esquece disso, a gente se emaranha em sofrimento. E aí, com esse autoabandono, começam a vir as dores, vêm os desequilíbrios, né? Começam a ansiedade, muitas vezes os conflitos relacionais, as dores emocionais, vêm os traumas, vêm as questões dos bloqueios na nossa mente. Então começam a vir recados e a gente acaba não olhando para isso. A gente acaba deixando tudo para depois e olhando sempre para fora, esquecendo de olhar para dentro. E a sua alma te mandando recados para você olhar para você, para aquilo que é importante para você, para os seus anseios, para aquilo que você precisa resolver internamente. E você vai se abandonando. E com esse abandono vão vindo os desequilíbrios, vão vindo as doenças. Então, quando a doença chega no corpo físico, ela já passou por vários estágios do nosso ser. Como eu falei para vocês, o adoecimento é um processo. Ele não se deu da noite para o dia. Tudo aconteceu com a desconexão com a sua alma, com a sua inteligência, com a sua sabedoria interna. E aí, isso afeta o seu mental, porque muitas vezes a sua alma manda recados, mas a sua mente sobrecarregada não consegue ouvir a sua sabedoria interna. E você vai abandonando a sua mente, vai sobrecarregando a sua mente de questões do dia a dia. E aí a sua mente atribulada vai afetar o seu mental, vai afetar o seu emocional. E aí vem os desequilíbrios emocionais, as questões. Coisas mal resolvidas dentro de você que ficam aí, que você vai se esquecendo, colocando para debaixo do tapete, vai deixando, e esse lixo, né, interno, ele começa a ficar pesado, ele começa a ficar denso, ele começa a se densificar. Ele está no sutil, no plano espiritual, energético, vai para o plano mental, depois vem para o plano emocional, para depois se refletir no seu físico. Por isso que a ciência fala que 95% das nossas doenças, elas são psicossomáticas. Então, foi uma soma de mente, de emoções, de desconexão espiritual. Então, é uma soma. E aí vem para o corpo físico. Então, quando ela se manifesta no corpo físico, já passou por todos esses estágios. Então, se você deseja alcançar a sua autocura, você vai precisar cuidar do físico, porque esse adoecimento já está no seu corpo. Você vai ter que fazer alguma coisa para o seu corpo, uso de medicamentos, você vai precisar mudar sua alimentação, exercitar o seu corpo, mas também é necessário que você olhe para as outras partes que também geraram esse desequilíbrio. Por isso que apenas os medicamentos, eles não curam. É por isso que tantas pessoas estão escravas dos medicamentos. Porque estão usando apenas os medicamentos e não olhando para as outras partes do seu ser. Então, é necessário esse olhar integrativo. Essas terapias complementares vêm justamente para, no próprio nome já fala, né?
complementar os tratamentos. Vai te olhar como um inteiro. Então você precisa olhar, fazer o caminho inverso, olhar para o seu emocional, liberar emoções, ressentimentos, questões que estão aí mal resolvidas, olhar para o seu mental e modificar padrões, olhar para os seus comportamentos, modificar os comportamentos que precisam ser modificados, olhar para os seus anseios de alma, olhar para dentro de você. E isso só é feito através do autoconhecimento. É um processo para você entender quem é você, como você funciona, quais são os seus anseios. Então, a chave para tudo isso está no autoconhecimento e percorrer cada parte do seu ser, para que você alcance verdadeiramente a sua cura da alma, a cura que os remédios não te proporcionam. É esse olhar interno, esse olhar profundo para dentro de você. E hoje eu quero deixar para você um exercício fundamental, um exercício que vai te ajudar muito a você olhar para dentro e você ter respostas da sua alma e começar esse processo de autocura, tá? Então, eu vou passar esse exercício para você, anota aí, é um exercício super simples para você fazer, para que você tenha mais clareza nos momentos que você tiver aí com dificuldade, tiver com uma dor, tiver com um desafio, com um problema aí na sua vida, tá bom? Então, o exercício é sobre perguntas. Então, sempre se pergunte, quando algo acontecer na sua vida, que você, um desafio, né? Por exemplo, você está passando por um desafio, um desafio bem, né, complicado, ou então desafios diários também, que são mais simples, mas você pare, feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, porque aqui está o seu cardíaco. E aqui no seu cardíaco está a sede da sua sabedoria interna. A gente fala que é a sede da alma, mas é a comunicação, né, com a sua centelha divina. Então coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e pergunte: o que esse desafio quer me ensinar? O que esse desafio quer me mostrar que eu não estou conseguindo ver? Peça para a sua alma essa resposta e tenha certeza que você vai receber as respostas. Talvez venha com um pensamento, com um insight, venha ao redor, né, no seu dia a dia, alguém te fale alguma coisa, você vai ficar ligado nas respostas, né, no seu dia a dia, que você pode estar recebendo essa resposta da sua alma. Para que você tenha essa orientação interna. E a nossa alma, a nossa centelha divina, muitas vezes utiliza, às vezes ela não consegue falar diretamente com a gente, porque nós estamos com muitos bloqueios internos. Então, às vezes, essa comunicação, ela fica um pouco dificultosa, né? Mas, com o tempo, você vai conseguindo ter mais conexão. E essas respostas, elas vão aparecendo para você. Em forma de uma mensagem, em forma de um vídeo, de algo que você leia, de algo que alguém fala para você. Mas essas respostas vão chegar, tá bom? Você também pode fazer essa pergunta quando você estiver passando por alguma dor, tá? Passou por alguma dor no corpo também, você pode estar fazendo. Você está com algum incômodo, você sentiu um incômodo aí dentro, alguma coisa te incomodando, uma angústia, uma dor de cabeça, algo que apareceu assim, né, repentinamente para você. E você pode também fazer esse exercício de fechar os seus olhos, respirar, silenciar e perguntar para a sua alma: o que essa dor quer me mostrar que eu não estou vendo? Qual o recado dessa dor para mim? O que é que eu preciso fazer para saná-la? Então,
faça essa pergunta sempre que vier um incômodo, uma dor, ou quando você estiver passando por algum desafio. Para que você consiga rapidamente a resposta e que você resolva logo isso aí dentro. Para não deixar isso aí crescer, isso densificar, para não ficar colocando essas coisas para debaixo do tapete. E assim você vai conseguir resolver mais rápido e você vai seguir realmente os anseios, o caminho da sua sabedoria interna, o caminho que a sua alma deseja, e esse caminho você pode seguir tranquilamente, porque é o seu caminho de evolução. É aquele que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a viver mais feliz, a viver com mais saúde e com mais consciência, né, sobre a sua vida. E eu sei que muitas vezes não é tão fácil a gente conseguir, né, resolver nesse caminho de autoconhecimento. A gente não sabe por onde começar, a gente fica meio perdida, não sabe como resolver essas questões. Esse primeiro passo que eu dei para você é muito importante, é o questionamento, porque a gente vai vivendo no nosso dia a dia e a gente não se questiona, a gente não se pergunta das coisas. Às vezes a gente vive coisas que nem é aquilo que a gente deseja mesmo. A gente vai deixando a vida nos levar e a gente vai vivenciando. E às vezes a gente olha para trás e viu que não fez praticamente nada que a gente realmente queria. Porque a gente não se questiona. A gente vai se deixando levar pelo nosso ego, pelo nosso entorno, por aquilo que a gente vai vivenciando no dia a dia, com as pessoas que estão com a gente vai deixando a vida levar. E quando chega um certo momento, a gente olha para trás e a gente não fez aquilo que a gente queria fazer, que os nossos anseios de alma a gente não atendeu. E quando a gente não atende esses anseios de alma, vem aquele vazio interno, vem aquela tristeza, vem a depressão, vem a ansiedade para tentar conseguir alcançar as coisas de forma mais rápida. Então isso é muito prejudicial. E eu sei que às vezes sozinha é difícil olhar para isso. Uma pessoa de fora consegue enxergar melhor as questões do que a gente que está vivenciando. E é isso que eu faço nos meus programas de tratamento terapêutico. Eu oriento mulheres a olharem para dentro delas, através do autoconhecimento, a olhar para a sua existência, para os seus anseios de alma, para entender o que está em desequilíbrio ali na sua vida, o que ela precisa mudar, o que ela precisa liberar no seu mental, no seu emocional, qual é a conexão que ela precisa fazer com ela mesma, o quanto ela está desconectada dela mesma, da sua centelha divina, da sua alma, da sua autoestima. Então é realmente se reconectar, fazer esse caminho inverso, encontrando a causa raiz do desequilíbrio, seja da ansiedade, seja da depressão, seja de uma dor, seja de uma mágoa, ressentimento. Então olhar para dentro, para a causa raiz disso e fazer esse caminho inverso, através do autoconhecimento, expandindo a consciência. Então se você quer facilitar o seu caminho, quer a minha ajuda para isso, eu estou aqui para te ajudar, tá? Se você quiser fazer uma sessão comigo, uma sessão inicial, eu trabalho com programas terapêuticos personalizados. Então, esses programas, eles são pensados para cada pessoa de forma personalizada, individualizada, pois nós somos seres únicos e cada um tem a sua necessidade. Então, dentro dos meus programas, você é pensada de forma única. A sua questão, a sua necessidade é olhada de forma única para aquilo que realmente você precisa trabalhar na sua vida. As técnicas que serão aplicadas no seu programa são as técnicas que realmente vão te ajudar.
Então é um programa montado especialmente para você. Mas você pode estar fazendo uma sessão inicial comigo para fazer uma avaliação de como você está, de qual é esse desequilíbrio, para que eu conheça a sua história e que para que você já nessa sessão, na primeira sessão, você já seja tratada. Primeiro você vai entender, né, o processo, entender como é que funciona o processo terapêutico, entender como você está no seu físico, no seu mental, no seu emocional, no seu espiritual. E aí eu vou te apresentar um programa específico para você, mas já nessa sessão você já vai ter um alívio imediato, porque eu já vou aplicar uma técnica que vai te ajudar no seu caso específico. E você já vai sentir o alívio já da primeira sessão. Então, se você quiser fazer comigo uma sessão inicial, é só me chamar lá no direct e a gente conversa e eu te passo todas as informações para que você tenha mais facilidade de resolver aí dentro de você essas dores, para você conseguir se libertar da escravidão dos medicamentos. Claro que é um processo que é aos poucos, mas a cada dia você vai dando um passo. Eu tenho várias clientes que eram escravas dos medicamentos para dormir à noite, que eram escravas dos medicamentos para ansiedade e conseguiram, através do autoconhecimento, do desenvolvimento consciencial, de técnicas naturais, alcançar a sua autocura e assim ir se libertando dos medicamentos e deixando de ser escravas dos remédios que realmente não vão te curar, só vão aliviar os sintomas. A cura está na sua alma, a cura está no autoconhecimento e dentro de você, tá bom? Então não esquece disso e faz esse exercício, tá bom? Quem chegou depois, quem tá assistindo essa live depois, pode voltar, anotar e aí fazer esse exercício para que você comece a assumir as rédeas da sua vida. Porque aquilo que você pensa, que você acredita, que você, quando você se acolhe, quando você verdadeiramente se ama e olha para você, para sua alma, para os seus anseios, dá valor a isso e faz o que a sua orientação interna, né, o seu guia interno, a sua sabedoria interior, a sua sabedoria divina, você consegue sair de todos os estágios de dor e sofrimento, tá bom? Então, eu te agradeço, né, por estar aqui. Todas as pessoas que estiveram aqui na live, estiveram comigo. A Aninha tá aqui. Boa noite, Aninha. Saudade de você, minha linda. A Geisa, a Gislane, a Lucélia. Então, todas que estiveram aqui, gratidão. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor. Se você assistiu essa live depois também, tá aí, vai ficar gravada no feed. Escreve aí, tá bom? Depois aí nos comentários, qual foi o teu maior insight, qual foi o aprendizado que essa live te trouxe. E se quiser a minha ajuda, é só me chamar lá no direct pra gente conversar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Próxima sexta-feira, às 20 horas, no nosso Encontro Integrar. Beijo no coração e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.